Ellie, e tem outra aqui que eu não. A Stephanie, vocês não conseguiriam ligar a câmera, não? Pelo menos para a gente ver, só a Evelyn que teve coragem de ligar a câmera. Porque aí fica mais fácil, né? Falar e olhando o rostinho fica bem melhor, né? Até para saber se vocês estão aí realmente, né? Vocês entraram e. Né, Vinícius? Ligue o microfone aí, dê uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Olha, Boa ela vai noite. responder. Stephanie Oh, também. estão respondendo, estão respondendo. Então vamos lá. Me diga aí uma coisa, só para eu conhecer um pouquinho de vocês. Já participaram do Enem? Já fizeram as provas? Já sabem o que vocês vão ser quando crescer? Como é que vocês estão aí? Já decidiram? Já têm perspectivas de carreira? Do que vocês vão querer? Que área, né, vocês vão querer seguir? Me contem aí, pelo menos para eu saber que nível de decisão vocês estão. Bom, essa já é a minha segunda vez prestando o Enem. Eu também participei do projeto Super Enem do ano passado, que foi o primeiro. Foi importante para o meu processo de preparação, bem como esse ano também foi. E eu quero fazer engenharia civil, né? Pelo menos é a área que eu escolhi, tenho uma grande facilidade com exatas no geral. É uma matéria, uma área que eu gosto de verdade, e especialmente engenharia civil. Legal, parabéns. E aí, quem mais se habilita? Boa noite, me chamo Alana, eu tenho 16 anos, é a minha primeira vez que eu participo do projeto Super Enem. Fiz o Enem esse ano como treineira, mas já para me preparar, e eu quero cursar engenharia mecânica. Muito bom. Evelyn, quer falar? Ah, Luciele. Oi, boa noite. Meu nome é Luciele. Eu tenho 18 anos e foi a primeira vez que eu fiz Enem. E, tipo, eu acho que não foi legal assim, não. Não tive uma sensação boa. Ah, mas faz parte, tá? Pelo menos você fez, né? Mas vamos lá. E você tem ideia aí do que quer seguir? Exemplo aí dos teus colegas que já têm a área definida? Eu tô pensando em seguir ou medicina ou advocacia. Áreas bem diferentes, né? Aham, também achei mais. Mas vamos lá. É, a gente começa partindo aí do sonho, né? Da vontade, do pensar em querer atuar numa determinada profissão. Evelyn, e você? Eu faço parte da JA, né? Ah, Atualmente eu faço gestão e desenvolvimento de eventos e estou querendo fazer uma pós-graduação em comunicação. E então eu já fiz pronto. em 3 vezes. Tudo que eu vou falar aqui serve para você também, Evelyn, serve para Com Vinícius também, sabe certeza. por quê? Porque assim, eu não vou me focar em Enem, né? Vocês já tiveram aí toda a preparação de Enem, eu acho que o objetivo a gente, com a minha contribuição, é focar na carreira. Partindo de uma escolha, partindo de uma decisão, ingressando aí, né, numa faculdade ou não, tá? A gente vai falar sobre isso também, ou não. O meu objetivo é que vocês reflitam sobre a carreira de vocês, sabe? Sobre projetos futuros, sobre um pensamento de construção de uma jornada profissional. Com graduação, nível superior, com graduação nível técnico, tá? Ou nível médio. Tudo depende do que vocês pretendem fazer. Eu fiz aqui uma apresentação e vou compartilhar um pouquinho, vocês falam bem pouquinho, e aí eu vou seguindo aqui, tá? É só para a gente, para orientar, né? Carregando aí. Eu acho que já era para ter carregado, não, Vinícius?
E isso, a telinha dele tá preta, não tá aparecendo o conteúdo. Peraí. Tenta fechar e abrir novamente. Se não der certo, eu projeto. Aqui te ajudo. Deixa eu. Que talvez seja a conexão também que não esteja boa aqui, não sei. Vamos tentar mais uma vez, senão o Vinícius vai projetar aí. Deixa eu ver. Aqui para mim tá escura também, do mesmo jeito. Foi não. Você consegue projetar, então? Consigo, claro. Bom. Peraí. Janela. Deixa eu ver se vai. Agora foi. Se você conseguir, deixa eu ver se eu consigo botar aqui na tela toda. Pronto. Ficar uma tela maior aqui para mim. Ok. Pena que eu não posso passar, né? Mas fale aí, vamos seguindo que então, pronto, eu vou compartilhar, então, tá bom? Pronto. Esse foi o tema que eu recebi, né? Para poder conversar um pouquinho com vocês. Descubra caminhos e estratégias para o seu futuro profissional. E essa é realmente o meu objetivo, falar de futuro profissional, falar das escolhas, trazer um pouquinho para vocês da realidade do mundo corporativo, tá? Agora mesmo, enquanto eu esperava vocês chegarem, esperava aí o momento de começar, eu estava aqui baixando currículos, né? Eu estou com algumas vagas em aberto para a área administrativa, eu estava aqui baixando currículo, então hoje essa é uma demanda muito grande das empresas de encontrar profissionais para preencher os seus cargos. Pode até parecer absurdo, mas está difícil para caramba encontrar gente para ocupar as posições. A grande maioria das empresas, pelo menos todas com as quais eu me relaciono, tem sempre vaga pendente, tem sempre uma necessidade muito grande de profissionais, tá? E, por outro lado, a gente vê, né, nossa, a taxa de desemprego aí do nosso país é tão grande, como é que essa conta fecha? Tem tanta gente que não está trabalhando e tem tanta empresa buscando pessoas. Onde é que a gente faz essas conexões para que as pessoas consigam chegar nas empresas? E que perfil é esse que as empresas estão pedindo? Né? O que as empresas buscam dos profissionais para que vocês saibam, tá? O que essas empresas esperam de vocês e onde é que vocês podem atender. Pode passar. Aí, falando um pouquinho de mim, tá? Eu sou uma profissional da área de gestão de pessoas, trabalhei nas empresas durante muitos anos, tá? Fixa nas empresas. Hoje eu trabalho com consultoria, eu presto serviço para várias empresas, com seleção, treinamento, com plano de cargos e salários, com a parte de desenvolvimento, treinamento, enfim, várias possibilidades, tá? De atender as demandas dos meus clientes. Trabalho também, em paralelo a tudo isso, com projetos de orientação de carreira, é mais ou menos isso que eu vou fazer hoje aqui com vocês, tá? Então, eu atendo profissionais, obviamente, não tão jovens como vocês, mas profissionais já experientes no mercado, com 10, 15, 20 anos de experiência no mercado, que, de repente, estão precisando ali rever currículo, estão precisando se posicionar melhor, estão num momento de transição de carreira, tá? E aí buscam um orientador de carreira para isso. Em paralelo também, né, eu sou psicanalista, sou terapeuta integrativa, escritora, palestrante e dou cursos em cursos técnicos e de pós-graduação. E coloquei aí esse livro. Foi um livro que eu escrevi, tá? E que tem muito a ver com a proposta dessa palestra, né? Do que eu vou falar com vocês. E a ideia do livro é o que eu gostaria de fazer quando crescer, né? Foi uma demanda que eu recebi de uma editora e eles gostariam de ter um livro de orientação de carreira para jovens, que orientasse os jovens em relação às suas escolhas, em relação ao mercado de trabalho também, tá? Pode passar, Felipe. Vinícius. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em carreira, eu preciso que vocês comecem a pensar que o protagonista é você, tá? O que eu quero dizer com isso? Vocês precisam ser os responsáveis pela carreira de vocês.
Vocês precisam ser o idealizador, o criador, o gestor da carreira de vocês. Carreira não se terceiriza. Ah, eu vou contratar alguém que vai cuidar de tudo para mim. Não, mesmo eu sendo orientadora de carreira, o meu papel é orientar, tá? Quem cuida da carreira das pessoas é a própria pessoa. A gente pode dar alguma instrução, alguma orientação, um suporte profissional. Mas quando a gente pensa em decisão de vida, né? A carreira está muito ligada à decisão de vida, a escolha é nossa. Essa questão do protagonismo, ela diz respeito a tomar as rédeas da nossa própria vida, tomar as rédeas da nossa própria carreira, tá? É bacana estar conversando com vocês nessa idade, porque, como eu falei, eu atendo pessoas da minha faixa etária, pessoas um pouquinho mais novas que eu, um pouco mais velhas que eu, pessoas que mesmo aí, após 20, após 15, 10 anos de trajetória, 10 anos, 15 anos, 20 anos de formado, encontram-se ainda no momento de repensar a carreira, de se reposicionar na carreira. Para vocês verem que esse processo, né, de decisão de carreira, ele é constante, tá? Ele pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Mas para que a gente seja protagonista, para que a gente seja o autor da nossa própria história, tá? Primeiro, a gente precisa de autoconhecimento e fazer boas escolhas. Quando eu digo autoconhecimento, é realmente olhar para dentro, entender quem nós somos, entender a nossa potencialidade, até onde nós podemos ir, o que nós precisamos para melhorar, precisamos fazer para melhorar, tá? Então, a gente precisa começar aí por essa questão de identidades e valores. É vocês pararem, tá? Seja lá em que faixa etária vocês estejam. Vamos lá. Parar para pensar quem eu sou. Tá? Pode ser uma pergunta difícil essa. Hoje mesmo, eu passei o dia inteiro, até 3 horas da tarde, eu estava entrevistando, e olha que eu marquei candidatos de meia hora, porque era só um primeiro contato, era uma triagem, né, o que a gente fala, só para validar algumas informações de currículo. E em muitas das entrevistas, é normal os entrevistadores perguntarem: quem é você? Me fala um pouco de você, né? Como é que você se descreve? Essa pergunta vem de várias formas. E é legal quando o profissional se conhece a ponto de saber se descrever, de falar da sua potencialidade, sabe? De falar das suas características, de falar de aspectos positivos da sua personalidade, ou não, falar até de alguma coisa que limite. Então, é importante que vocês comecem a pensar quem são vocês, por quê? Porque isso vai impactar na escolha de carreira, vai impactar na decisão das suas escolhas profissionais, tá? É importante que vocês pensem no que vocês valorizam, o que é importante para vocês, o que é fundamental para vocês. Ai, mas eu tenho 16 anos, né? Alguém acho que me disse aí, eu tenho 16 anos, tá? Mas é importante, já com 16 anos, começar a pensar em o que eu gostaria, o que eu valorizo, o que eu considero. Tá? Outro aspecto importante nessa questão de identidade e valores é o que me motiva além do dinheiro. Carreira não é só dinheiro, o dinheiro ele é consequência. Tá? Eu me formei em administração. Tem administradores desempregados, trabalhando em empregos, assim, básicos, tem administradores fazendo a gestão de altíssimos negócios, muito bem-sucedidos, tá? Então, para vocês verem que todas as profissões, a gente tem profissionais com êxito e profissionais sem êxito. Tem engenheiros, 2 colegas aí falaram da engenharia, tem engenheiros aí em altíssimas posições, tem engenheiros desempregados. Então, essa questão de, eu vou buscar uma profissão que me dê dinheiro, lindo e maravilhoso, o dinheiro ele vem como consequência de um trabalho bem feito, ele vem como consequência de um desempenho bacana, ele vem como consequência de escolhas profissionais bem feitas, tá? Mas para que a gente pense em ganhar bem, porque eu acho que a grande maioria pensa nisso, eu quero uma profissão que vai ser rentável, que vai me dar um salário bacana, isso é muito legal. Mas pense também por outro lado, aquilo que essa profissão que você está pensando, né, em fazer, ela vai te dar prazer? Tá? A colega disse direito ou medicina.
E aí eu brinquei, né? São duas áreas tão diferentes. Vamos pensar assim, né? O médico vai trabalhar onde? Muito provavelmente no hospital, ele vai atender numa clínica, num consultório, ele vai lidar com algumas doenças, a depender da. Ficou mudo, Kelly. Tá, ficou mudo. Eu toquei aqui. Tranquilo. Vamos lá, da medicina. Entenderam da medicina, né? Que eu estava aqui colocando. Então, assim. De novo. Peraí, deixa eu tirar daqui. Pronto, vamos lá. Voltando para a medicina. Nem vou tocar mais. É que Ficou de novo. eu não fiz nada. Ó, minha mão está aqui, viu? Nem vou tocar no computador. E eu até tirei o mouse aqui, o cursor aqui do mouse. Quando eu tinha a idade de vocês, que eu terminei, aí na minha época não tinha nem nível médio, era segundo grau. Eu pensei assim, nossa, eu quero fazer técnico de enfermagem, que é uma área bacana, né? E a minha ilusão naquela época, né, é porque eu achava muito bonito trabalhar em hospital e usar branco. Mas, no momento do vamos ver, né, na hora da minha escolha, eu pensei assim, eu não gosto de ver sangue. Eu não gosto de ver gente doente. Como é que eu vou ser uma boa técnica de enfermagem, uma enfermeira, sei lá o que isso iria me levar no futuro, se eu não gosto de lidar com o hospital? O fato de usar branco, só porque o enfermeiro, o médico, o técnico está ali usando branco, um jaleco branco, não, pera lá, isso não é motivo para que eu faça, para que eu venha atuar na área de saúde. E aí eu fui para a área administrativa. E confesso a vocês que foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, tá? Foi a área que me encanta até hoje. Se eu tivesse que fazer novamente, eu faria administração de novo. Então, eu quero fazer engenharia. Ótimo, bacana, engenharia civil, né? Vai trabalhar em obra, né? Vai trabalhar com projetos, vai... Será que, né? Lidar com a obra, lidar com os projetos vai ser prazeroso para você, né, para o colega aí que falou, a colega da engenharia mecânica vai lidar com motor, com bomba, compressor, sei lá o que mais. Isso motiva vocês? Tá? Então, são essas reflexões que vocês precisam fazer. Eu quero escolher uma determinada área de atuação, direito, vamos pensar no direito. É uma área que precisa ler muito, precisa escrever muito, embora hoje tenha IA, embora hoje tenha vários recursos, mas o advogado, um bom advogado, escreve muito bem, ele lê muito, porque ele tem que ler pareceres, ele tem que ler os próprios livros, né? São enormes os livros de direito para ele entender das leis que regem aquela área de atuação que ele vai decidir. Tem que se expor muito bem, porque tem que falar, tem que ser pessoas comunicativas, porque em muitos momentos vai ter que defender o seu cliente perante um juiz, perante um júri, tá? Então, essas análises em relação às decisões de carreira, elas são extremamente importantes. Não é só, eu quero ser médico, porque médico é lindo e maravilhoso, porque médico ganha bem, tá? Ótimo. Mas não é um pensamento que vocês precisam seguir, tá? Pensem, vão além, né, dessa análise, vão se aprofundar no que faz um médico, no que faz um engenheiro, no que faz um advogado, propriamente dito, tá? Habilidades e interesse. Quais são os meus talentos naturais e áreas de interesse? Então, trazendo um pouquinho para o meu exemplo, eu não tinha talento nenhum para lidar com gente doente. Eu busquei outra área completamente diferente, tá? Eu gostava de lidar com papel, eu gostava de lidar com relatórios, eu gostava de lidar com formulários, e a administração me trouxe isso. Então, pensem em quais são os talentos de vocês, tá? E descobrindo os talentos de vocês, aí eu estou falando do autoconhecimento, quais são as áreas que integrariam esse talento? Tá? Eu descobri que eu gosto de gente, lidar com recursos humanos, lidar com gestão de pessoas, lidar com treinamentos, né? É lidar com gente, tá? Então, pensem aí, né? Na área de atuação que vocês estão querendo seguir, tá? Fazer aí o seu Enem, ou fazer algum curso, se tem a ver com os talentos que vocês têm. Vamos pensar numa pessoa muito tímida, bicho do mato, completamente.
Será que vai ser uma boa advogada no momento em que precisar ali fazer uma defesa bacana? Tá? Pensem aí sobre isso. Expectativa versus realidade. Nossa, profissão dos sonhos, eu quero que vocês pensem aí. Profissão dos sonhos e oportunidade real, tá? A gente sonha muita coisa, mas diante daquilo que a gente sonha, o que é possível a gente realizar? Sem querer jogar balde de água fria em ninguém, tá? Mas vamos pensar, realmente, isso que eu estimo, isso que eu espero, ele realmente é real, né? Ele é palpável, ele vai acontecer comigo? Quais são as oportunidades reais? Tá? Para quê? Para que vocês não fiquem frustrados, fiquem tentando uma área, tentando, e não conseguem, mas será que essa área é para vocês? Será que essa carreira é para vocês? Né? Esse segmento aí é para vocês? Tá? Tudo isso que eu estou propondo aí neste primeiro slide são reflexões sobre vocês, a importância do autoconhecimento, tá? Porque o autoconhecimento vai dar a vocês condição de vocês fazerem boas escolhas. E as boas escolhas vão fazer com que vocês sigam um caminho bem bacana. Pode passar. E aí vem o mercado de trabalho, tá? Porque é importante a gente, para este mercado de trabalho, olhar para as coisas que estão acontecendo aí fora, porque vocês vão, dentro de muito pouco tempo, se colocar à disposição do mercado, se já não estão, tá? Se já, de repente, não estão aí fazendo um programa de jovem aprendiz, se, de repente, já não vivenciaram uma experiência de estágio. Então, é importante que vocês olhem para esse cenário, olhando de uma forma bem coerente, bem madura, tá? E aí eu procurei aí essa semana, até para ser bem atual, tá? O que seriam as últimas notícias em relação ao mercado de trabalho? Essa reportagem aí no site do gov.br, jovens ganham espaço no mercado de trabalho e impulsionam queda no desemprego e na informalidade, tá? O que está dizendo aí? Estudo do Ministério do Trabalho revela crescimento da ocupação entre jovens de 14 a 24 anos e redução histórica dos nem trabalha e nem estuda, tá? Isso aí é um problema aí para a nossa sociedade, né? Pelo menos eu acho que o grupo aqui não é nem, né? Porque estão aqui se esforçando, se dedicando, né? Para passar aí no vestibular, né? Fazer aí o Enem e conquistar aí seu lugar no mundo. Então, tirem vamos acabar com essa estatística, né? Com esse número aí de neném, tá? Isso não leva a lugar nenhum. E o que a gente tem aí, de repente, nessa faixa etária? Muita oportunidade de jovem aprendiz, tá? Que é um início bacana. Eu vou falar sobre o programa de aprendizado mais à frente. Então, que legal! Essa foi uma reportagem, assim, uma chamada aí de reportagem muito bacana. Foi publicada agora em abril, tá? Vamos para o próximo. Olha aí, tá? Na mesma época, uma outra reportagem aí dizendo, né? Desemprego entre jovens no Brasil é mais que o dobro da taxa de grupos mais velhos. Nossa, a gente vai o quê? A gente olha para aquela outra notícia maravilhosa ou olha para essa outra notícia aqui que, nossa, é um balde de água fria, né? Mas olha o que diz: problemas com a falta de experiência profissional e a precarização do trabalho dificultam a entrada e a permanência de jovens mesmo com a melhora dos índices de emprego no país. Então, oportunidades tem, trabalho tem, basta querer, basta saber se preparar e se posicionar, tá? Então, deixem de levar tão a sério essas chamadas aí, porque às vezes isso é desesperador, porque às vezes isso faz com que a gente fique aí numa preocupação enorme se vai conseguir se colocar no mercado, se vai conseguir uma oportunidade. Na medida em que vocês estiverem bem preparados, tá, para encarar esse mercado de trabalho, as coisas vão fluir para vocês, ok? Pode passar. E aí eu trouxe um pouquinho do que são essas habilidades que o mercado de trabalho tanto pede, tá? Hoje fala muito em softs e hard skills, competências técnicas e competências comportamentais. Soft são as comportamentais.
O que o mercado de trabalho hoje mais busca dos profissionais de uma forma geral, tá? Isso independe da carreira. Busca para o engenheiro, busca para o médico, busca para o advogado, isso independe. O que o mercado de trabalho busca? Pessoas que saibam se comunicar, saber transmitir ideias de forma clara, escrita e oral. Tá? É importante, por quê? Primeiro, para você entrar, você faz uma entrevista. Na entrevista, você precisa se comunicar. Entrou na empresa, você vai se relacionar com todo mundo ali. Você não vai trabalhar sozinho, isolado. Você precisa se comunicar e interagir com as pessoas que estão ali, tá? Trabalho em equipe, sim, a gente precisa se ajudar, né? A gente precisa colaborar, a gente precisa integrar um grupo, interagir nesse grupo, fazer parte desse grupo, tá? Então, pessoas que têm essa habilidade de trabalhar bem em equipe, de respeitar o próximo, sabe? Ela é muito importante. Resiliência e adaptabilidade, lidar com pressão, com mudança, com flexibilidade. Gente, quando a gente começa a trabalhar, trabalho não é a nossa casa, que tudo tem que ser como a gente quer, né? A gente vai estar submetido a normas e procedimentos das empresas, a gente vai estar submetido a uma cultura organizacional, a um clima organizacional que já está estabelecido e que a gente, de certa forma, tem que se adaptar a ele. O que é a resiliência, se não a capacidade, né, de enfrentar aí os desafios e ir passando por eles, né? É difícil, a gente cai para um lado, a gente, né, balança para o outro, mas está lá, a gente se ergue e vai em frente. Por quê? Porque o mundo do mercado de trabalho, o mundo corporativo, não é um mar de rosas, não é fácil. Vai exigir de vocês essa questão da resiliência, de vocês saberem lidar ali com as adversidades e a adaptabilidade, a capacidade de se adaptar a essa realidade. Resolução de problemas, identificar e encontrar soluções eficazes, é o que hoje se busca de um profissional, não é só ficar apontando, isso aqui está errado, aquilo ali está errado, não. O que você pode fazer para melhorar? Sabe? O que você pode trazer de criatividade para que esse problema seja resolvido? Qual é a sua contribuição? Proatividade e iniciativa, né? Ter atitude, fazer as coisas acontecerem, ter autonomia, e não ficar lá parado, esperando que alguém vá pedir para você fazer alguma coisa, não ficar lá, vou esperar que alguém vai me orientar, sabe? Age, né? Vai à frente, pega para si a responsabilidade do trabalho, a responsabilidade de uma determinada atribuição, e vai tentar resolver, e vai fazer. Inteligência emocional, tá? É aquela capacidade de se compreender e de lidar bem com as emoções. Não é ficar brigando com todo mundo, gritando com todo mundo, se desesperando, perdendo o equilíbrio, sabe? Se descontrolando, tá? A inteligência emocional é esse equilíbrio, é essa atenção, é essa capacidade de autocontrole, de entender suas próprias emoções, e aí vai, mais uma vez, para o autoconhecimento, entender, né, o que te deixa chateada, o que te aborrece, o que te frustra, entender tudo isso e começar a compreender como lidar com elas, tá, com as emoções. Pode passar. Estou indo muito rápido, Vinícius? Não, por mim tudo ok. Tá, se sobrar um tempo no final, a gente vai passar. Continuando nas habilidades técnicas e digitais, vocês já nasceram com a tecnologia aí à disposição de vocês, então isso tudo muito mais fácil, todo mundo está aí com o celular na mão, o celular hoje é um computador, tá? Então, ter esse conhecimento, essa facilidade com a tecnologia é um diferencial da geração de vocês, e isso é muito bom, porque o mercado está pedindo isso, e aí a gente chama aqui de letramento digital, compreender e se adaptar às tecnologias, a tudo que está acontecendo. Então, hoje tem a IA aí dominando tudo, né, nos ajudando em muita coisa. Gerenciamento do tempo, organizar tarefas, priorizar atividades, cumprir prazos, tá? A gente trabalha com metas e com prazos nas empresas, então, os profissionais precisam ter esta capacidade. Estou falando aqui, gente, trazendo para vocês a realidade. Vamos pensar, vocês foram preparados para passar no Enem, para estudar uma faculdade, de repente, durante a faculdade, vocês já vão ter contato com o ambiente, com o mundo corporativo, tá? O que eu estou trazendo é essa realidade do mundo corporativo para vocês. Análise de dados, capacidade de interpretar informações e tomar decisões melhores, tá?
olha, mente aberta, sabe? Capacidade de análise, de síntese, capacidade de discernimento, tá? Das coisas que estão acontecendo ao redor de vocês. Outras competências, pensamento criativo, capacidade de gerar novas ideias, abordagens inovadoras. Então, cabeça criativa, cabeça pensante, tá? Autogestão e autorresponsabilidade. Aí vem aquela coisa do protagonismo, tá? De vocês começarem a ter maior responsabilidade mesmo. A autogestão é ninguém precisar pedir para vocês para fazer alguma coisa, vocês tomarem a frente para resolver, para fazer, até mesmo para planejar a carreira de vocês, pensar na carreira de vocês. Pode passar. Tem até um comentário aqui no chat da Paula Mendes, falou, ó, a senhora falou tudo. Que bom, Paula. Pelo menos você aqui me dá um apoio moral. Olha aqui que interessante. Profissões em alta para 2025, tá? Isso aí foi um estudo do Senac Rio de Janeiro, mas a ideia serve para o Brasil todo, tá? Agora de agosto. Carreiras em alta, profissões em alta. Olha aqui, especialista em inteligência artificial, eu comentei, né? A IA está aí para tudo, a IA hoje me ajuda e muito, gente. E hoje mesmo eu recebi aqui, estava em contato com uma conhecida, uma colega, pedindo um treinamento de inteligência artificial para os líderes da empresa dela. Olha que legal. Analista de cibersegurança, aí, né, esse mundo aí da internet precisando de gente para cuidar da segurança. Analista de Power BI é uma parte mais do aspecto de controles, de números das empresas, tá? Pensem aí num Excel mega power poderoso, tá? Num controle, em dados, em análises, né? Uma coisa mais analítica mesmo. Desenvolvedor de software, profissional de marketing digital, estrategista de mídias, essa parte aí, né? Do marketing, sites, Instagram, Facebook, tudo isso agora, né, requer gente para cuidar disso tudo, né, de como é que a empresa vai se portar, como é que os profissionais vão se portar aí nesse ambiente virtual. Mas aí ele traz, olha que interessante, técnico de enfermagem, lembra lá, eu há trocentos anos atrás pensei em fazer técnico de enfermagem, está em alta. Cuidador de idoso, técnico de logística, desenvolvedor de loja online. O que eu achei de muito interessante nisso, que eu queria trazer para vocês? Tem carreiras aqui que precisam de nível superior, tem carreiras aqui que precisam de formações técnicas. Tá? Então, é lindo e maravilhoso e é ótimo fazer o Enem, passar numa faculdade, cursar. Mas o que eu quero trazer para vocês é que o nosso mercado de trabalho, ele oferece perspectivas e possibilidades para nível superior e para nível médio também. Tá? Então, o técnico de enfermagem é um nível médio. O cuidador de idoso, e hoje, né, com a população vivendo ainda mais, muito mais, precisando aí do cuidador de idoso, que é uma carreira nova, antigamente não tinha. Há uma possibilidade aí para os profissionais da área de saúde, um técnico de enfermagem pode ser um bom cuidador de idoso, tá? Técnico em logística, as carreiras técnicas, Senai tem muitos cursos técnicos muito interessantes, e, às vezes, a depender da empresa, nós temos técnicos com salários, assim, muito interessantes, muito atrativos, tá? Então, analisem aí qual é a área que vocês desejam, porque muitas vezes tem cursos técnicos que são fantásticos, tá? Obviamente, os cursos superiores são maravilhosos, eu super recomendo, quem sou eu para não recomendar uma formação, uma graduação? Mas se pensar em trabalho, se pensar em possibilidades, né, de vínculo, né, de ter uma renda, daí esse estudo aí do Senac trazendo para a gente que, sim, nível superior tem espaço, está em alta, mas também nível médio e formações técnicas também tem o seu lugar ao sol. O tema, eu não consigo ver tudo que você colocou aqui, viu, Paula? Aqui só parece para mim que o tema do Enem tratou sobre alguma coisa desse sentido, tá? Sim, eu vou ler aqui para te ajudar. Não. O tema do Enem até falou sobre a perspectiva do envelhecimento. Realmente a gente acabou esquecendo um pouco. E hoje a gente tem, assim, a área de saúde, de uma forma geral, está com muitas perspectivas legais, né? Hoje a gente tem os geriatras, né? Aí
tendo uma população muito grande para tratar, né? O cuidador de idoso, como diz aí, os enfermeiros hoje estão em alta. Tamanho é o número de hospitais e de espaços para se trabalhar nessa área, tá? E o que a gente vê aí nessas 10 são carreiras antigas, tá? O técnico de enfermagem é uma carreira antiga, os profissionais, de uma forma geral, da área de saúde, carreiras antigas, mas a gente vê carreiras novas aí, tá? De pouco tempo, né? A gente não falava em inteligência artificial há alguns anos atrás, eu vivo em inteligência artificial agora, cibersegurança, né? É algo mais novo, desenvolvimento de software também, são carreiras mais novas comparadas às tradicionais, direito, medicina, as engenharias, tá? Então, tem muita carreira aí nova surgindo, muita possibilidade nova surgindo. Vocês querem ver uma carreira nova? É porque vocês são bem jovenzinhos, vocês já nasceram com ela. Até bem pouco tempo não se tinha motoboy, né? Eram poucas as necessidades de entrega, de delivery. Motoboy é uma carreira relativamente nova, tá? Mas foram surgindo. E como é que surgem as carreiras? De demandas da população. Tá? O motoboy é um exemplo. Houve uma demanda da população de que se tenha as entregas e essa profissão começou a surgir para atender a essa demanda. Tá? Pode passar, Vinícius. E aí eu achei, inclusive, olha que barato, uma reportagem aí da própria JA, né? Falando sobre perspectivas para o empreendedorismo, porque há também muito mercado para quem quer empreender. Pode passar aí. E o que essa reportagem traz, e trouxe esses dados estatísticos que eu queria compartilhar aqui com vocês. Então, ó, crescimento do empreendedorismo jovens, então, vocês estão empreendendo, isso é muito legal, ó. O número de jovens empreendedores no Brasil cresceu 25,6% entre 21 e 23, dados do Sebrae. Em apenas 10 anos, o número de empreendedores entre 18 e 29 cresceu 23%. Dados aí dessa outra fonte, Trends. Diversidade e inclusão, jovens negros representam 57,7% dos empregadores, evidenciando aí a inclusão no setor, também aí desse mesmo órgão. A maioria dos jovens empreendedores é homem. Olha, meninas, precisamos empreender, viu? Mas a participação feminina está crescendo, é o Sebrae aí aparecendo com esse dado. Setor de atuação, mais da metade dos jovens empreendedores atuam no setor de serviços, que continua em expansão. No último trimestre de 2023, 91,4% dos jovens empreendedores eram por conta própria, enquanto que 8,6% eram empregadores, dados aí da Jovem Pan, tá? Olha que legal. Escolaridade, ó, jovens empreendedores com ensino médio ou superior chegam a 71,4%, mostrando avanços na qualificação, tá? 45,5% dos jovens empreendedores têm nível médio completo e 25,9% possuem nível superior, tá vendo? A maioria aí que empreende, né, que está trazendo aí 45 contra 25, são de nível superior, são de nível médio, tá? Regiões de maior atuação, né, estão na região Sudeste, 41,3%, e Nordeste, 23,6%. Rendimento médio dos jovens empreendedores atingiu 2.376 no último trimestre, um recorde histórico. Tá? Então, tem mercado, inclusive, para empreender, tá? Para ser dono do seu próprio negócio. É difícil ser dono do seu próprio negócio? Né? As responsabilidades são maiores, você vai trabalhar para você mesmo, é você quem vai... eu vou fazer meu horário, eu vou fazer meu salário, vai ser tudo muito mais fácil. Só que não, né? Ser empreendedor no nosso país não é fácil. Pagar imposto, muitas vezes tem que pagar o contador, tá? Dependendo do que vocês venham, de que área, de que segmento vocês venham atuar, então vocês precisam pensar nisso, tá? Show ou faça só, o imposto vem e precisa ser pago. Então, há uma responsabilidade maior quando a gente é dono do próprio negócio, tá? Mas é uma perspectiva bem interessante. Primeiros passos para quem, de repente, vai adentrar nesse mercado de trabalho.
A gente tem aí, para vocês que estiverem, aí já começa do nível médio, os programas de jovem aprendiz, tá? Então, temos o CIE, temos o IEL, temos o SBET. Eu citei esses três, são os três com os quais eu já trabalhei, mas existem outros em outras instituições, tá? O que é o programa de jovem aprendiz? É dar a oportunidade a vocês, em determinada faixa etária, tá? De conseguir uma primeira oportunidade profissional. Então, é um programa que tem uma carga horária diferenciada, em que vocês são remunerados, tem uma carteira assinada, tá? Vocês passam a ter alguns direitos trabalhistas, e é uma oportunidade riquíssima de vocês vivenciarem o mercado de trabalho, de vocês vivenciarem uma experiência profissional, tá? Passando o dia, passando parte do tempo de vocês numa organização e aprendendo o que os funcionários fazem nessa organização, tá? Então, é um começo muito importante, eu gosto muito, muito mesmo do programa Jovem Aprendiz. Da mesma forma, a gente tem a lei de estágio, tá? Que aí o profissional, o jovem, né? Vocês aí, para estagiário, vocês precisam estar vinculados a uma instituição de ensino, seja um curso de nível médio, um curso técnico ou um curso de nível superior. O jovem aprendiz, não, tá? O jovem aprendiz, ele é muito mais definido pela faixa etária. O estágio, sim, vocês precisam estar vinculados a uma instituição de ensino, vocês vão, né, vivenciar a experiência de uma organização, executando algumas atividades ligadas à área em que vocês estão estudando, né, o tema que vocês estão estudando, tá? Não tem vínculo, mas vocês têm ali uma bolsa auxílio e tem um seguro. Tem empresas até que contratam estagiários sem nenhuma bolsa auxílio, dão tão somente ali o valor do vale transporte, ajuda de custo, né, para o deslocamento, e o seguro. E se for assim, eu não devo estagiar? Vocês aqui precisam pensar. Lembra das escolhas, lembram do autoconhecimento. Muitas vezes, quando surge uma oportunidade de estágio, até mesmo sem bolsa, se for possível, vá, porque tudo é aprendizado, tá? Óbvio, eu estou estagiando, mas de repente surgiu uma oportunidade melhor, e esse estágio que eu estou fazendo não é remunerado, não estou conseguindo manter, vá para uma outra oportunidade melhor. Mas se houver a possibilidade de vocês estagiarem, porque o estágio, ele traz uma vivência da área de atuação de vocês. Então, vamos pensar, a colega falou ali que queria fazer direito. Nossa, você imagina, você já conseguiu um estágio no escritório de advocacia, você já começa a vivenciar. Aquilo que você está aprendendo na faculdade, você está aprendendo também na prática. Tá? Então, o aprendizado fica muito mais rico. Por isso que muitas empresas até oferecem isso, porque sabe, às vezes, o desespero de algumas formações, tá? De alguns alunos que precisam do estágio para se formar. Tá? Então, acabam se valendo disso, acabam oferecendo aí estágios sem bolsa. Mas tem alguns estágios, algumas empresas que oferecem estágios, nível médio e nível superior, e às vezes o nível superior chega até a um valor semelhante ao salário mínimo, um pouco próximo ao salário mínimo. Tudo depende da carga horária e depende do curso, e obviamente do porte da empresa também, tá? E o que tudo isso é bom? Programa de aprendizagem, estágio, onde buscar, né? Eu coloquei aqui também CIE, IEL, SBET, e às vezes as próprias instituições de ensino, elas têm convênio com as empresas, tá? Então, estou citando aí essas três também, porque foram essas com as quais eu já trabalhei. O que tudo isso proporciona para vocês? Network e qualificação, tá? Vocês vão conseguindo, vocês vão galgando ali experiência, vocês vão galgando um pouco de maturidade do que é a realidade do ambiente corporativo, porque isso é muito importante, tá? Saber como as coisas funcionam, conseguir transitar bem naquela realidade do ambiente corporativo, porque é diferente de tudo que vocês já vivenciaram, tá? Então, a importância da busca por cursos online e gratuitos, tá? Pode ser online, pode ser gratuito. Eu acho que hoje em dia tem muita coisa boa sendo oferecida por aí, gratuita, de muita qualidade, tá? Então, hoje só não estuda quem não quer, só não se complementa o conhecimento quem não quer, tá? Eu acho que se você acessa o YouTube, você pode acessar para coisas muito legais, você pode acessar para coisa que não vai acrescentar em nada para vocês,
Tá? Então, eu fiz um curso online não serve para nada, serve para muita coisa. Mas era de graça e foi uma porcaria. Eu já fiz vários cursos gratuitos, sem pagar R$ 1, e cursos de altíssima qualidade, tá? Pelo menos me ajudaram muito e até hoje eu faço. Então, tudo isso ajuda vocês nessa construção da rede de contatos, porque o networking é essa ampliação de contatos e a gente precisa ter pessoas, conhecidos, né, para que possam nos ajudar. O network, ele serve muito para troca, ele serve muito para ajuda, tá? Então, principalmente quem está começando, precisa começar a estabelecer seu networking, tá? Mesmo que seja informal. E o que é importante também? Ter um bom currículo. O currículo é ali o cartão de visita de vocês, e saber participar bem de uma entrevista. Infelizmente, a gente não tem tempo aqui de eu falar com mais detalhes do currículo e da entrevista. Pode até ser um outro momento, viu, Vinícius? Até me coloco. Participar de uma entrevista. Eu tiro hoje, eu fiz uma entrevista agora de tarde com uma pessoa, e o currículo dele estava muito, muito, muito ruim, e eu não conseguia avançar, porque não tinha informação, e ele, quando eu perguntava alguma coisa, eu acho que, você ficou quanto tempo na empresa? Eu acho que foi tanto tempo. Então, teve um momento que eu até questionei, então você trabalhou nessa empresa no período da pandemia? Não, não foi na pandemia, não, foi antes da pandemia. Então, sabe, o que tinha ali? Faltava um currículo bem elaborado, e eu queria, porque o candidato tinha uma experiência muito rica, que era uma experiência que o meu cliente queria, mas ele não soube me apresentar, ele não soube vender o peixe dele, porque o que é a entrevista, senão você está ali naquele momento com o entrevistador vendendo seu peixe, né? Se vendendo, se projetando, falando bem de você. Ele não soube vender o peixe dele, ele não soube se posicionar na entrevista, ele me contestava o tempo todo, e o currículo estava muito mal elaborado, tá? Então, o currículo bem elaborado, vocês participando bem da entrevista, vocês se conhecendo a potencialidade de vocês, é fundamental, tá? Para que vocês consigam aí até mesmo passar por uma entrevista de jovens aprendizes. Você pensa que jovem aprendiz não faz entrevista, não tem que apresentar currículo? Estagiário também faz entrevista, também tem que apresentar currículo, tá? Mesmo que tenham poucas informações. Pode passar. Então, vamos lá. Kelly, mas é tudo tão difícil para mim, porque eu moro num bairro pobre, porque eu venho de uma família pobre, porque as coisas são tão sofridas. Gente, a origem não define ninguém, tá? A origem vai definir vocês se vocês passarem o tempo todo naquele papel do coitadinho e da coitadinha. Porque a informação está aí. Você vê, vocês estão aí participando desse projeto, que é tão rico e tão maravilhoso. Então, tomem a carreira de vocês, tomem a vida de vocês nas rédeas, nas mãos, para que vocês consigam. Eu não nasci em berço de ouro, tá? Houve um determinado momento da minha vida que eu pensei, nossa, eu preciso trabalhar, senão eu não vou poder fazer faculdade, não dava para ficar esperando que meus pais iam pagar minha faculdade. Sem chance, tá? Então, já no nível médio, era eu quem me custeava, era eu quem pagava os meus estudos. Então, não se coloquem nesse papel de coitadinho e coitadinha, porque eu moro longe, porque as coisas são tão difíceis, porque meu pai e minha mãe não têm condição de me dar nada. Não dá, sabe? Esse papel não cabe a vocês. Saiam dele. É legal, sabe? A gente veio de origem simples, eu também vim, a gente veio de uma origem humilde, bacana. Mas a gente tem o poder de mudar a nossa própria história, tá? Tudo depende de quê? Escolhas. Das escolhas que vocês vão tomar na vida de vocês. Eu não quero estudar não vou fazer Enem não, ficar em casa vendo YouTube, videozinho de TikTok. Ótimo, isso vai te levar aonde? Isso vai fazer com que você cresça, com que você se desenvolva? Na minha percepção, não vai fazer com que você saia do lugar, sua vida vai ser sempre a mesma, tá? A vida é fácil? Não, a vida não é mar de rosas. Para a gente conseguir alguma coisa, para a gente que não veio de berço de ouro, para a gente conseguir alguma coisa, a gente tem que lutar bastante. A gente tem que se esforçar um pouco mais. Por quê? Porque as coisas são um pouco mais difíceis, mas não são impossíveis.
tá? Eu acho que vocês devem aí ter, no local onde vocês moram, na escola que vocês frequentam, no ambiente em que vocês vivem, pessoas que se destacaram, pessoas que se esforçaram, lutaram, que estão numa condição infinitamente melhor, que mudaram de vida, que reconstruíram sua história. Então, que exemplo você vai seguir? Você vai seguir daquela pessoa que está ali, chorando, sofrendo, lamentando o tempo inteiro porque não consegue uma oportunidade? Ou você vai estar ali no grupo daqueles que, caramba, eu cresci, eu lutei, eu me desenvolvi. A escolha é de vocês, tá? A gente sempre tem uma oportunidade, a gente sempre tem uma chance, desde que a gente faça por merecer. Pode passar. Só para tranquilizar a galerinha, deu o nosso horário que era às 8, mas como começamos ali às 19h10, vamos até às 8h10 e a gente fecha, tudo bem? Tá terminando, viu, gente? Não tem mais muitos slides, não. E aí eu queria fazer uma proposta para vocês. Então, o tempo está aí bem curtinho, mas se vocês pudessem, não sei se vocês vão ter essa apresentação, mas como ela está sendo gravada, vocês vão poder assistir novamente. Vou compartilhar com Bom, eles. ótimo. Porque isso aqui é um roteirinho, tá? Vamos pensar aí num plano de voo. Vamos começar a pensar na vida, né? Vamos começar a projetar o que vocês querem para o futuro de vocês. Então, vamos lá. Qual é o seu sonho? Não ponha valor no sonho, não ponha hoje eu vivo numa realidade tão difícil, então eu não posso nem sonhar alto. Sonhe, tá? Sonhe mesmo. Já dizia uma pessoa que eu conheço, sonhar ainda não se paga imposto, né? E sonhar não dá trabalho nenhum. Então, assim, qual é o sonho da vida de vocês? Tá? Onde é que vocês gostariam de chegar? O que vocês gostariam de alcançar? Primeira pergunta. Idealizou? Pensou? Tá? O que é preciso para alcançar esse sonho? E aí, sendo muito realista, tá? O que é preciso? Eu quero fazer uma faculdade de medicina. Bacana. O que é preciso para alcançar, para chegar nessa faculdade de medicina? Acho que num primeiro momento estudar bastante, porque é um curso mega concorrido, tá? E muito provavelmente, né, a colega que citou medicina tem que passar numa faculdade pública, porque o custo de uma faculdade de medicina, ele é bem elevado, ou então conseguir aí um financiamento, tá? Então, o que é preciso para alcançar? Nesse primeiro momento, se a gente for pensar na medicina, no direito ou na engenharia, dependendo da realidade de vocês, primeiro é estudar bastante, tá? E seria o melhor dos mundos se conseguisse passar numa universidade pública, porque aí ia ficar bem mais tranquilo para vocês, tá? Mas qual é o sonho e o que é preciso para alcançar esse sonho? Qual é a capacitação necessária para alcançar esse sonho? Educação formal, curso profissionalizante, pago gratuito, presencial, online, para atuar nesta função, para atuar nessa área de atuação, para conquistar esse sonho que vocês estão desejando aí. Estou pensando num sonho em relação à carreira, vocês podem pensar um sonho em relação à vida também, esse exercício também pode ser feito aí, pensando no planejamento de vida, quero comprar uma casa, quero viajar, tá? Tudo isso pode, seguindo, adaptando as perguntas, isso pode ser feito, tá? Então, para que eu seja uma médica, para que eu seja uma advogada, para que eu seja um engenheiro, né? O que é preciso fazer? Bom, para ser engenheiro tem que se formar em engenharia e ter o CREA. Ainda tem que passar né, tirar a carteirinha. Para ser o advogado tem que concluir a graduação de Direito e fazer a prova, da tão temida prova da OAB, tá? Que tem muitos que se formam e não conseguem passar na prova da OAB, tá? Poxa, mas eu posso, de repente, fazer um curso aí de cuidador de idoso e já me lançar no mercado de trabalho e com o dinheiro do meu cuidador de idoso, né, dos trabalhos que eu vou pegar, pagar minha faculdade de enfermagem, tá? De biomedicina, que é um curso que está bem bacana ultimamente, de biomedicina, enfim, sabe? Pensem aí, né, no que vocês querem e no que é preciso para alcançar. O que você precisa fazer para tornar tudo isso realidade? Aprendizado contínuo, networking, né? As relações, as conexões, planejamento financeiro básico. Poxa, eu quero fazer, né? Eu vou um curso. Pô, mas eu gasto meu dinheiro o tempo todo, sabe? Eu gasto mais do que eu ganho, vivo endividado.
essa parte da administração financeira, da gestão financeira, né, do dinheiro de vocês, ela é fundamental. Às vezes a gente precisa apertar um pouquinho aqui, apertar um pouquinho ali para comprar um livro, para poder financiar um curso complementar, para poder pagar até a mensalidade da escola ou da faculdade, tá? Para custear a passagem, para custear aí o deslocamento de vocês, um lanche que vocês precisam. Às vezes é o momento de apertar um pouquinho, né? Deixar de sair um pouquinho, deixar de, né, de gastar com coisas mais supérfluas, mas de repente focar na carreira de vocês, tá? O momento é esse, de vocês focarem na carreira. Pode passar. Sua carreira é uma jornada de aprendizado contínuo. Esteja sempre pronto para se adaptar e recomeçar se necessário. Eu falei para vocês que eu trabalho com orientação de carreira, né? E que muitas vezes me vem pessoas aí com 10, 15, 20 anos de atuação querendo se transformar. Quantas pessoas estão hoje se aposentando e ainda numa condição muito bacana, numa condição de continuar trabalhando com a cabeça boa, com saúde boa, e pensam em ir para outras carreiras, outras áreas de atuação. Então, nunca é tarde. Eu mesmo, embora eu tenha muitos anos de trabalho organizacional, de trabalho com gestão de pessoas, eu hoje tenho partido para as terapias. É uma área de atuação bem nova para mim, bem diferenciada para mim, mas está me fazendo muito bem, está me deixando muito feliz. É uma coisa que eu vou poder trabalhar com uma carga horária mais reduzida. Eu já trabalho muito mais de 20 anos e hoje eu estou aprendendo, me desenvolvendo numa nova área de atuação, tá? Então, nunca é tarde. O aprendizado tem que ser contínuo e constante. E não pense assim que vocês vão, eu escolhi direito, eu escolhi administração, eu escolhi engenharia e vai ser a carreira para toda a vida. Não. Possa ser que no decorrer do caminho, no decorrer da jornada de vocês tenham que recomeçar, tá? Pode passar. E aí, gente, é porque a gente não tem mais tempo, tá? Mas senão eu ia fazer um exercício aí com vocês. Mas eu quero que vocês pensem, né? O sonhar aí não é dormir, não, viu? Sonhem mesmo, tudo parte de um sonho, tá? A mente, a neurociência diz, né, que a mente não define, ela não, tá faltando agora a palavra, ela não consegue definir, né, o que é real e o que é imaginário, tá? Então, se você pensar alto, se você sonhar, se você projetar, sua mente vai achar que isso é real. Ela vai entender que isso é real e vai começar a trabalhar para que você também construa, para que você torne esse seu sonho palpável, tá? Isso tudo parte de um sonho, tudo parte de um desejo. Então, por que não sonhar? Né? Se eu posso sonhar com uma vida melhor, por que eu vou sonhar com problema? Por que eu vou sonhar com limitação? Então, sonhem mesmo, vocês estão numa idade tão linda, vocês são tão jovenzinhos, sonhem. Sonhar não custa nada, e vamos projetar coisas boas aqui, ó, na nossa mente, tá? Por quê? Tudo parte dessa idealização. Então, por que não sonhar? Pode passar. Mas ao sonhar, ao projetar, tá? Nada como o exercício de escrita. Vamos botar esse sonho, esse cenário, né? Vamos pensar numa vida bacana que vocês queiram e vamos colocar essa vida bacana no papel. A escrita, o sonho, a mentalização, a visualização tem um poder maravilhoso. E a escrita também. Então, visualizou, mentalizou, sonhou com um futuro melhor, com perspectiva bacana de vida, escreve. Escreve e põe a data, tá? Daqui a 10 anos, né? Vamos lá, 2025. Em novembro de 2035, eu quero estar formada, eu quero ter comprado meu carro, eu quero estar morando na minha casa própria, eu quero ter casado, enfim, o que passar pela cabeça de vocês, como vocês gostariam de estar. 10 anos eu acho que é um marco bem interessante. Então, escrevam, como é que vocês gostariam de estar daqui a 10 anos? O que vocês gostariam de conquistar nesses 10 anos, né? Dá tempo de fazer uma faculdade, dá tempo de construir uma carreira com 10 anos, né, de consolidar aí uma carreira numa área de atuação definida, dá tempo para tanta coisa,
Então, escrevam, tá? Botem as ideias aí no papel. Pode passar. E aí, meu agradecimento a vocês, aí tá o meu Instagram, passem lá, me sigam, né? A gente trocar figurinhas por lá. Espero aí que vocês, espero que minhas dicas, que minhas orientações tenham sido úteis para vocês, tá? Tudo que eu falei aqui, eu falo nos meus projetos de carreira, nos meus atendimentos, falo nos meus treinamentos, boto aí sempre alguma coisa no Instagram, quando eu tenho tempo, o Instagram tá meio paradão, porque é falta de tempo mesmo, tá? Mas eu estou aí à disposição para o que vocês fizerem. Se me acionarem lá no Instagram, não prometo responder na hora, mas quando eu tiver um tempinho, eu respondo vocês, as dúvidas que vocês tiverem. Ok? Ok, Vinícius? Show de bola, Kelly. Queria passar para eles para ver se eles têm alguma pergunta. A Paula lançou uma pergunta aqui no chat, uma dúvida, na verdade, né? Que ela colocou: mudar sempre que surgir algo melhor acaba impactando no currículo. Pensando no futuro, sinto que minha geração não é apegada às empresas de gerações antigas, valorizam tempo na mesma empresa. Deu para entender? Deu sim. Ô, Paula, você trouxe uma questão muito interessante. Assim, está sendo muito difícil para a gente, das antigas, entender vocês, jovenzinhos, tá? Porque o que era na minha época que a gente valorizava? Tempo de casa. Ai, fulano ficou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos numa empresa, entrou jovenzinho, estagiário e se aposentou. Isso era o que acontecia de repente na época aí dos seus pais e dos avós de vocês. Hoje não mais. A geração de vocês é uma geração que ela não se fixa, tá? O que está sendo desafiador para a gente, porque a gente recebe os currículos, 3 meses aqui, 6 meses ali, 1 ano ali, e hoje eu estava entrevistando uma menina bem jovenzinha, devia ser aí da faixa etária de vocês, e eu perguntei, né, o que você gostaria de trabalhar, o que você gostaria de encontrar numa empresa? Ah, esta empresa tem que estar de acordo com os meus valores, com aquilo que eu busco, com aquilo que eu gostaria de trabalhar e tal. Bacana, isso é muito legal. Mas eu confesso a vocês, que está sendo bastante desafiador. Mas a gente ainda tem hoje muito preconceito, tá? Com quem não se fixa nos empregos. 2 meses aqui, 3 meses ali. Digo isso por quê? Porque eu trabalho com empresários. E os empresários, alguns, tá? Com os quais eu me relaciono, aí eu posso falar desses que eu me relaciono, ainda querem aquele profissional que vai passar, pelo menos, não quer só alguém que vai lá passar uma chuva. Porque o que a empresa pensa? Ah, eu vou contratar Paula, Alexandro, Evelyn, eu vou dar treinamento para eles, eu vou ensinar, tá? Aquele período de experiência, ele vai passar 3 meses sem nem, sabe? Sabe quando a gente chega numa empresa nova, você não sabe nem onde fica o banheiro, você não sabe, né, com quem você liga para pedir alguma coisa. Então, você fica ali num período de adaptação até você se entender, até você compreender como é que as coisas funcionam. Perde-se ali um tempo de produtividade. Aí pronto, aí passou o período da experiência, vocês já se ambientaram, já sabe, já roda a empresa toda, já sabe com quem fala, já, assim, já se vira. Aí arruma outro emprego e sai. Aí o que vai acontecer? Volta de novo para o processo seletivo, contrata uma nova pessoa, mais 3, 4 meses de adaptação, tá? E quando se tem currículos, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, essa pergunta eu fiz a vários. Por que você fica tão pouco tempo numa empresa? Isso pode gerar perspectivas novas, eu conseguir empregos melhores, ou pode gerar uma instabilidade, pode dar a impressão de uma instabilidade que o profissional não está satisfeito com nada, tá? Que só está ali para passar uma chuva. Então, pensem nisso, tá? Essa é uma característica da geração de vocês, de ser mais fluida, mais liberta, mais solta, mas a gente ainda está nesse processo aí da transição, né? Da minha geração, que foi uma geração que valorizava tempo de casa, da geração de vocês que está mais liberta e mais solta, tá? Mas ainda tem muitos empresários que querem ver vocês um pouquinho mais fixos nas empresas, tá? Sem passar uma chuva. Então, avaliem isso. Isso aí é uma provocação, né, que Paula começou, e eu retransmito essa provocação para vocês, para que vocês reflitam sobre isso, tá? Para que vocês não demonstrem
no momento da procura de um emprego, tanta instabilidade, tá? Porque o empresário, ele vai sempre achar que a culpa é do candidato, tá? Nunca é da empresa, que a empresa não valorizava, que a empresa isso, que a empresa aquilo. Ele vai pensar que há uma estabilidade ali naquele profissional e ele não vai querer contratar vocês passarem 2, 3 meses e deixar ele na mão e ir embora. Essa é a mentalidade dos empresários hoje. Beleza. Alex, Alexandro, Camila, Alana, Luciele, tem alguma pergunta? Algum comentário do que acharam de hoje? Nenhuma pergunta e só agradecimentos mesmo para fazer. Muito obrigado por esse momento de troca, né? Esse momento de aconselhamento. Eu gostaria até de saber se depois vocês conseguiriam disponibilizar esses slides no grupo, para depois a gente poder dar uma olhada melhor. Mas muito obrigado mesmo. Perfeito. Obrigado, Alex. Alana, não, foi tudo bem explicativo, aula maravilhosa. Paula, eu amei. Perfeito. Show. Eu também amei. Eu também amei, viu, Vinícius? Coleguinhas, foi muito legal. Embora eu não tenha visto o rostinho de vocês. Bora ver se a gente consegue para fazer uma fotinha agora no final. É o tempo que eu vou fazer o sorteio aqui de quem esteve do início até o fim desse momento. Dá o tempo que vocês ligam as câmeras aí rapidinho, só para a gente fazer a foto, 3 segundos. Não mata ninguém. Se eu ligar a câmera, eu ganho também, participo do sorteio. Ah, você não pode carimbar, não. De boa. Você já é da casa. Isabel abriu a dela aqui. Alex, bora Camila. lá. Então faz assim, ó. Só conta no sorteio quem ligar a câmera. Eita, e aí? Cadê vocês? Olha lá, ligou. Cheguei atrasadíssima, gente, perdão. Não importa, não importa não, Alana. Pode vir mesmo. Não tem problema não. Galera, minha câmera tá com defeito, eu faço como? Você tá pelo celular ou pelo computador? Ó, a Camila ligou. Tá vendo? Meu celular já tá descarregado. Até botei ele na carga. Eita, então, pelo menos a sua foto tá aparecendo, viu? Fique tranquilo. Paula, Alana, Luciele. Luciele liga de novo. Apareceu e desapareceu. Liga de novo que eu vou fazer a contagem regressiva. Deixa eu parar aqui a gravação. Ah, não, vou deixar a gravação por causa do sorteio. Vamos lá. 3, 2, 1. X. Peraí. Alana, liga de novo aí. Não saiu, não. Vou ter que fazer outra. Liga de novo aí, Alana. E a Alana estava linda. Não vi nada de desarrumado ali. Pronto. Vamos lá. Peraí que eu vou fazer de novo. Só um minuto. Segura, viu? 3, 2, 1. Segura. Lindas. Perfeito. Vou colocar aqui o nome de todos que estão na sala para a gente fazer o sorteio. Evelyn Santana. Vai ser a pessoa que o vencedor vai procurar assim que ganhar o voucher, viu? Já dá um alô para a Evelyn aí, viu? Vinícius Santos, podem procurar. Beleza. Coisa rápida aqui. Fazer ao vivo com vocês aqui, ó, no sorteador. Como vai ser um voucher, Kelly, a gente colocou, né, um incentivo para eles de quem participasse hoje até o final, seria concorrendo a um voucher de R$50 na Lojas Americanas. Uau! Incentivo para eles aí. Espero que esteja bem usado, né? Compre coisas que possam estar incentivando ainda mais o processo educacional de vocês, tá bom? Posso sortear? No ok de vocês eu sorteio. Faltando o nome ali, Evelyn Santana. Pare de bagunçar, Evelyn. Pode sortear. Fazer. Sorteando. Alana Santos foi a campeã. Cadê a Alana? Tá aí? Parabéns. Manda um alô pra gente, tá bom? A gente vai fazer essa entrega do voucher para você e dar todas as orientações.
Kelly, mais uma vez, muito obrigado por ter participado desse momento conosco, tá bom? É sempre bom ter você com a gente. Eu espero que possa estar em outro momento também para falar de currículo, entrevista e para um coro ainda maior, viu? Se a gente Com sentir essa certeza. necessidade deles, claro que vai ter, a gente dá um alô e vai comunicando essas possibilidades contigo. E mais uma vez, gratidão de coração, viu? Vai ficar gravado, vai para o nosso YouTube, vai para a nossa plataforma também da JA, que eu gostaria até, Kelly, se você não tem acesso, dá uma olhadinha depois, a gente fez uma atualização e deixou essa plataforma estilo Netflix, estilo um catálogo ao invés de ser um catálogo de filmes, é um catálogo de cursos, então, bem intuitivo, bem dinâmico, a cara dessa galera jovem aí, para vocês também, está 100% online, 100% gratuito, mais de 20 cursos aí que vocês podem estar fazendo para complementar a formação de vocês, então, aproveitem, tá bom? Inclusive, eu até já fiz um curso dessa plataforma. Foi o de soluções tecnológicas, inclusive. Maravilha. Muito bom realmente o curso. O feedback que eu já dou logo de cara. Olha o que eu falei antes, né? Tem tanto conteúdo legal aí disponível e gratuito. Olha aí, Vinícius, trazendo mais um canal aí para vocês acessarem, né? Isso é maravilhoso, gente. Fantástico. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Amei. Perfeito, time.